Você plantar no solo da sua necessidade é você cuidar do que é importante para Deus. Porque quando você cuida do que é importante para o Senhor, Ele cuida do que é importante para você. Hello, pessoas! O vídeo de hoje é um testemunho e eu amo quando chega o momento de gravar esse tipo de vídeo aqui, além, né, dos quadros que a gente tem aqui, do Café Terapia, do Devocional Bíblia, Café e Jesus. Quando é um vídeo de testemunho, eu fico muito feliz, porque eu estou abrindo mais um capítulo da minha vida aqui com vocês, do que Deus tem feito na minha vida. E isso me deixa muito feliz. Aqui tem uma playlist também de testemunhos. Se você não assistiu, assista, porque o primeiro vídeo, inclusive, eu falo que eu estou em um processo de deserto, eu estou passando por um deserto. E nesse deserto Deus tem me ensinado muitas coisas, porque no segundo vídeo desse mesmo testemunho, que é a segunda parte, eu falo que o deserto é onde Deus ele te envia para te capacitar, para te ensinar, para te preparar, para você definitivamente viver o seu propósito que Ele preparou para você nessa terra. E eu estou passando por esse processo de deserto, Deus tem me capacitado, Ele tem me ensinado. O meu deserto começou em maio de 2023. Ainda me encontro, né, como eu disse, nesse deserto, mas não como no início. Porque Deus, Ele me ensinou muitas coisas e o Espírito Santo, Ele ministrou uma coisa forte no meu coração e me deu o sentimento de que tá chegando no fim esse deserto. Tá chegando o momento de entrar na Terra Prometida. Eu anseio tanto por esse momento. Anseio muito por esse momento, de verdade. E o testemunho que eu quero dar aqui hoje pra vocês, ele tem um ensinamento muito grande que Deus me deu em março desse ano e eu quero repassar esse ensinamento pra vocês. Porque, gente, testemunho é exatamente isso. Deus, ele ensina coisas na nossa vida, onde a gente aprende, leva como um aprendizado e ele nos ensina a passar, repassar esse aprendizado. O testemunho que vivemos é justamente para te ajudar a passar pelo seu processo. Porque o que você está passando, às vezes o que você precisa fazer é a mesma coisa que ele me ensinou a fazer. Não precisa necessariamente ser na mesma área da vida ali, mas às vezes o que você precisa fazer nessa área serve porque a base é a mesma. A palavra é a mesma. Eu não sei o que Deus te chamou para fazer nesse período de deserto, mas no meu período de deserto, que é inclusive a transição de carreira que eu estou passando, Deus, ele me chamou para aprender, estudar e descansar, entre aspas. Porque eu não estou trabalhando, né, no momento. Eu não estou com alguma fonte de renda. E o meu processo de deserto é justamente na área profissional e financeira. E Deus, ele me chamou para descansar nessa área. Descansar, mas descansar me capacitando para o que Ele quer que eu faça. Então, durante esse período eu tenho estudado, eu mudei minha carreira para o digital e esse período foi extremamente de capacitação, de conhecimento, para eu adquirir conhecimento para o que eu vou fazer nos próximos anos da minha vida. E em março desse ano, Deus usou uma filha dele que, assim, ele administrou muita palavra no meu coração. Inclusive, é uma amiga minha. O meu primeiro ensaio fotográfico que eu fiz foi com ela, quando eu era uma adolescente. E é uma pessoa que, assim, eu sou muito grata pela vida dela. Inclusive, sigam ela. O nome dela é Caroline Castro. Hoje ela é fotógrafa, ela é mentora de marketing hoje. Usadíssima por Deus. Inclusive, Carol, um dia, se você ver esse vídeo aqui, eu quero que você saiba o tanto que Deus usa a sua vida para a vida de outras pessoas. Você é muito especial pro Senhor. E Deus usou a vida da Carol pra falar comigo. Ela fez uma sequência de live de 3 dias no Instagram dela. E Deus, ele tocou muito forte no meu coração. Deus, ele virou... Porque eu geralmente não assisto essas lives. E Deus virou pra mim e falou assim, assiste a live dela. Você tem que assistir as lives dela, porque eu vou falar com você através dela. E quando você tá com a sua rotina espiritual praticada ali, o seu espírito tá bem alimentado pra você entender o que o Senhor quer falar com você. Que é o que eu falo muito aqui no canal, como vocês sabem. E fui lá eu assistir essas lives da Carol. No primeiro dia, ok, palavra forte, poderosa, mas foi só no segundo dia que o Senhor realmente falou o que Ele queria falar no meu coração. Ele virou pra mim e falou assim, eu vou te ensinar a plantar no solo da sua necessidade. E eu não entendi. Como assim? O que é plantar no solo da necessidade? Eu não entendi. E, gente, tem coisas que às vezes Deus te fala, mas Ele não vai te ensinar só através das suas experiências. Às vezes ele vai usar uma pessoa pra te ensinar sobre aquilo. E foi o que ele fez comigo. Ele usou a Carol pra me ensinar sobre uma coisa que ele tinha ministrado pra mim. E nessa segunda live, no segundo dia,
a Carol falou sobre plantar no solo da necessidade. O que é você plantar no solo da sua necessidade? É você cultivar o que você quer na vida do outro. É você ser generosa na vida do outro. Mesmo você querendo uma coisa muito, é você entregar muito o que você quer na vida do outro. Você ofertar, você plantar naquele solo fértil. E o solo da necessidade da Carol era em relação à vida sentimental dela, ao casamento que ela pedia pro Senhor. E o processo de deserto, eu vou chamar assim, né, de capacitação dela, foi de 7 anos. E ela questionava o Senhor em relação a essa área dela, a promessa dela, de quando ela ia receber. E o Senhor virou isso pra ela: você vai precisar plantar no solo da sua necessidade. Eu vou te ensinar primeiro a plantar no solo da sua necessidade. E, ao invés da Carol ficar perguntando quando que ia ser o casamento dela e tudo, as amigas dela tudo casando, ela começou a abençoar o casamento das amigas dela. Seja com oração, seja abençoando o casamento, dando ofertas que Deus colocava no coração dela e tudo. E a oração dela mudou. Ela parou de perguntar sobre ela quando seria o dela e começou a abençoar os outros casamentos. Começou a ficar feliz genuinamente pelos outros casamentos. E aí Deus viu que ela já estava pronta e ela semeou, ela plantou no solo da necessidade dela. Hoje, daqui uma semana ela vai casar, para vocês verem como Deus faz. E Deus, ele usou ela para ministrar essa palavra no meu coração lá em março. Só que eu também questionei. Eu virei pro Senhor e falei: Senhor, como que eu vou plantar no solo da minha necessidade? Como que eu vou ofertar se eu estou precisando de dinheiro? Se eu estou precisando disso na minha vida? E eu não havia entendido ainda. E eu senti como se o Senhor estivesse falando assim: senta aí e para pensar. Vai pensar. Até você entender o que é plantar no solo da necessidade. E a minha oração mudou. Quando a minha oração mudou, foi quando eu entendi. Porque ao invés de ficar pedindo pro Senhor me tirar do meu deserto, me tirar do meu processo, que eu já tinha aprendido o suficiente, que eu estava cansada de esperar, eu comecei a pedir pro Senhor oportunidade. Eu comecei a pedir pro Senhor estratégia. Foi quando eu comecei a pedir pro Senhor oportunidade e estratégia que ele começou a movimentar melhor o cenário. Eu parei de pedir pro Senhor para me tirar desse deserto, me tirar do ciclo que eu tô vivendo, da vida que eu tô vivendo, para eu começar a empregar o que ele me ensinou. Eu comecei a falar: Senhor, isso daqui é a primeira chave que eu quero te dar. Ao invés de você pedir pro Senhor te tirar da situação que você tá vivendo hoje, seja a área que for, pra vocês verem. A da Carol era no relacionamento, em relação a casamento. Na minha área já é a financeira, é a profissional. Então eu comecei a pedir pro Senhor oportunidade e estratégia pra isso. Eu falei: Senhor, me dá a oportunidade para eu começar a fazer o que o Senhor me mandou fazer. Me dá estratégia para eu suprir o que eu preciso, mas fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Me manda a oportunidade, me envia estratégia, me envia pessoas certas, me envia pessoas que entendem de chamado, me envia pessoas que entendem de propósito, me envia pessoas que saibam o que precisa ser feito e que estejam de acordo no caminhar que eu estou tendo com o Senhor. Então a minha oração mudou. E Deus falou isso pra mim. Ele falou: sua oração mudou. Você viu que sua oração mudou? Foi ali que Deus começou a fazer. E Deus enviou pessoas na minha vida. Só que, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês. É super importante você fazer a sua parte. Porque Deus, ele já fez a dele. A bênção, ela já tá pronta. O espiritual, ele é o primeiro a estar pronto. Só que você tem que se preparar e se capacitar pra você poder receber. Então você tem que fazer a sua parte. Da mesma maneira que Deus vai enviar pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, a outra pessoa, ela tem que fazer a parte dela. E Deus, ele enviou pessoas na minha vida para começar a movimentar esse meu profissional. Só que as pessoas não fizeram a parte delas. Elas não entendiam de propósito em relação ao Senhor. Não entendiam. E eu via que nada ia pra frente. As coisas não se movimentavam. Parece que começava e estagnava. Ou então começava e o negócio não ia pra frente. E eu comecei a ficar muito estressada com aquilo. Eu comecei a ficar chateada e ao mesmo tempo desanimada. Foi aí que esse mês de julho eu decidi fazer um jejum e um propósito com o Senhor em relação a isso. E outra coisa, segunda chave que eu quero dar aqui pra vocês. Gente, faz um propósito. Jejua pra você ver se Deus não te responde. Jejua pra você ver se você não destrava o que você precisa destravar na sua vida pra receber o que Deus preparou pra você. Porque o jejum espiritual não é pra você pedir coisas materiais. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Jejum é pra te preparar, te colocar, tirar a venda dos seus olhos pra você conseguir se movimentar e adquirir coisas espirituais pra você realmente destravar a sua vida e conseguir seguir em frente ali. E aí eu comecei a jejuar.
e pedindo pro Senhor, falando: Senhor, o Senhor tá vendo, eu tô cansada. O Senhor tá vendo que eu tô fazendo minha parte. O Senhor tá vendo o tanto que eu tô me esforçando. Mas as pessoas que entraram não se esforçam. Eu sei que foram pessoas enviadas do Senhor, mas elas não se esforçam. E eu tô cansada, eu quero pessoa que entenda de propósito. Eu preciso da pessoa que entenda fazer o que o Senhor chamou pra fazer. Eu tô cansada. E o Senhor... Eu fiz uma oração muito sincera, gente, muito sincera mesmo. E nesse mesmo período, eu comecei a sofrer uma batalha espiritual muito grande, porque quando você entra em jejum, gente, a batalha espiritual, ela se intensifica. Então, Deus usou uma amiga minha pra me convidar. Nessa mesma semana que eu comecei o jejum, a entrar num grupo de oração de mulheres. E nesse grupo de oração, a gente acordava 3 horas da manhã pra orar. A batalha espiritual foi forte. E a líder desse grupo... Eu já conheci ela da igreja e ela veio conversar comigo. E, gente, essa história ela é incrível, ao mesmo tempo ela é muito louca. Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E para cumprir as coisas que Deus prometeu na sua vida, ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas. E ela veio conversar comigo em relação ao negócio dela. Como eu tava orando pessoas que entendiam de propósito, né? Deus, ele também sabia que eu queria uma pessoa que entendesse muito do mercado aqui que eu vivo hoje, que é o digital. Eu não queria uma pessoa leiga, eu queria uma pessoa que entendesse realmente do propósito para fazer o que tem que ser feito. Porque, gente, o digital, ele veio para facilitar a nossa vida, mas tem que trabalhar também. Não é coisas de mão beijada. E ela é uma mentora de mulheres. Ensina as mulheres a curarem suas raízes, para descobrirem sua identidade e viverem certamente com um propósito. Querendo ou não, ela também atua na mesma área que eu. Porque eu ajudo as pessoas a viverem uma rotina com propósito com base na sua rotina espiritual, a ter um relacionamento com o Senhor. E ela tem a sua mentoria, ela inclusive faz eventos presenciais, só que ela não tinha posicionamento no digital, ela não tinha presença de marca no digital, ela não tinha estratégia. E o que eu faço hoje? A transição de carreira que eu passei para o digital hoje, eu sou diretora estratégica e criativa. Eu estruturo, monto uma estratégia completa para a marca pessoal, para que a pessoa se posicione de acordo com o seu propósito para ministrar o seu chamado na vida das pessoas em relação ao seu trabalho. É isso que eu faço hoje. E ela estava buscando por esse serviço. Quando ela me mandou essa mensagem, o Espírito Santo veio na hora no meu coração e ministrou lá no fundo e falou assim pra mim: chegou o tempo, chegou o momento de você plantar no solo da sua necessidade. Esse é o momento. Você vai ofertar o seu trabalho pra ela por 3 meses. Gente, quando Deus falou isso pra mim, foi muito rápido. E eu só virei pra ela e falei assim: vamos marcar uma videochamada amanhã? Pra eu poder conversar com você sobre isso, pra eu poder te explicar. E assim a gente fez. E, gente, outro segredo espiritual que eu quero compartilhar aqui com vocês. Quando você pede por oportunidade e estratégia, Deus manda. Mas ele ao mesmo tempo vai testar o seu coração. Deus, ele testou meu coração quando ele me mandou ela. A oportunidade que eu pedi. Porque o chamado que ela tem nas mãos dela é algo que Deus confiou a ela, a vida de outras pessoas. E eu não posso brincar com isso. Se eu brincar com a vida dela, com o trabalho dela, eu tô brincando com Deus. Porque ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de oração, ela é profeta, ela tem um chamado de pastoreio. Eu reconheço a vida que ela tem diante do Senhor. Então, cuidado com as coisas que você faz na vida do outro. Porque às vezes você não tá prejudicando o outro em si, mas você tá prejudicando um chamado, um projeto que é do Senhor na vida do outro. Muito cuidado. E eu reconheço o favor de Deus, a graça de Deus na vida daquela mulher. E como a gente tem nossas necessidades, como eu estou há um tempo, né? Fiquei um tempo sem trabalhar e tudo, me preparando, me capacitando, aquilo ali era uma oportunidade para eu começar, né? De verdade. Minha vida profissional, começo da minha transição de carreira. E Satanás, ele é astuto. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber diferenciar o que o Senhor nos manda fazer. Por isso que é muito importante a gente estar em oração. É muito importante a gente ouvir o Espírito Santo pra gente entender o que ele tem nos chamado a fazer. Porque se minha ganância tivesse falado mais alto, eu poderia ter negado o que Deus falou sobre plantar no solo da minha necessidade. E nesse propósito que eu comecei a jejuar, eu comecei a orar o Salmo 139 todos os dias por direcionamento do Espírito Santo também. E no Salmo 139, bem no finalzinho desse salmo, os versículos falam: prova-me, Senhor, o meu coração. Prova o meu coração. Mostra se tem algo em mim que ainda desagrada o Senhor. Tem esses versículos no final desse salmo.
E esse salmo, ele é poderosíssimo, porque ele mostra que Deus, ele nos conhece até do avesso, gente. Deus, ele sabe quando a gente levanta, ele sabe o que a gente pensa antes da gente falar, ele tá com a gente em qualquer lugar do mundo, seja onde for. E no final, esse salmo, eu acho ele muito forte, porque o que ele fala no final é o que Deus estava fazendo, ele estava testando o meu coração, pra ver se eu ia ouvir a voz dele, o Espírito Santo me falando sobre plantar no solo da minha necessidade, ou se minha ganância e minhas necessidades humanas iam falar mais alto. Daí eu entendi o que eu tinha que fazer para plantar no solo da minha necessidade. Não era em relação a dinheiro, não era ofertar o dinheiro, mas era ofertar o meu tempo, ofertar o meu trabalho, ofertar o que o Senhor entregou em minhas mãos e confiou em minhas mãos, os meus dons e talentos. Porque aqui eu vou te dar mais uma chave, eu acho que já é a terceira chave que a gente vai. Quando Jesus falou da parábola dos talentos, é em relação a você multiplicar os seus dons e talentos que Deus confiou a você. Gente, Deus, ele te deu dons e talentos. Procura descobrir, procura se conhecer para você saber quais são os seus dons e talentos. Porque para você ser uma pessoa próspera nesse mundo, para você ter riquezas na sua mão que Deus te prometeu, porque Deus, ele é um Deus de abundância, ele não é pobre, ele não é miserável. Deus, ele não tem problema com dinheiro. Quem tem problema com dinheiro é você. Se você tem ganância no coração achando que Deus, ele não prospera as pessoas, não enriquece as pessoas, você tem problema com dinheiro. Porque Deus, ele não tem problema com dinheiro. Ele é dono de tudo, de todas as coisas, inclusive do dinheiro. Para você prosperar nessa terra, você tem que aprender a multiplicar seus dons e talentos que Deus te confiou. É isso que a parábola dos talentos nos ensina. Inclusive, eu vou fazer um devocional sobre isso daqui, ensinando vocês a multiplicar seus dons e talentos. Mas não é contexto para esse vídeo, só para resumir aqui. Quando eu entendi que plantar no solo da minha necessidade era multiplicar os dons e talentos que Deus me entregou para a vida dela. Porque o propósito dela, o projeto dela é do Senhor, não é dela. Assim como o meu eu entreguei nas mãos do Senhor, ela fez a mesma coisa. No outro dia, fiz uma videochamada com ela e falei para ela: Raquel, o Senhor ministrou no meu coração para eu te ofertar 3 meses do meu trabalho. Então, por 3 meses eu vou te entregar tudo que você precisa para começar a multiplicar seu conteúdo, sua visibilidade, alcançar mais pessoas no digital, para prosperar o seu negócio. Porque ele me falou e me mostrou que o seu negócio é dele, me mostrou o que você tem em mãos é dele. Então, ele tá me mandando ofertar o meu trabalho para você por 3 meses. Então, por 3 meses você não precisa se preocupar quanto que é, como que você vai me pagar. Você não precisa nem perguntar como que é. Porque ela tava me perguntando muito o valor do meu trabalho. E aí ela me respondeu, ela ficou assim, em choque, anestesiada, emocionada. E ela tentou expressar tudo que estava acontecendo dentro dela para mim, com poucas palavras, mas eu entendi perfeitamente. E ela virou para mim e falou assim: Daphne, tem meses que eu tô tentando achar pessoa pra traçar estratégia, pra me ajudar no digital, e as pessoas cobrando muito caro, e as pessoas não entendendo em relação ao propósito, e eu estou passando por um momento na minha vida que eu não estou com tantas condições assim de poder pagar e tudo, e eu pedindo pra Deus mandar uma pessoa certa e tudo. Então, gente, às vezes Deus, ele não quer que você paga as coisas pra poder adquirir certas coisas, né, na sua vida. Às vezes ele quer te presentear, igual ele fez com ela. E ao mesmo tempo que ele quer te presentear, te dar um presente, ele tá abençoando outra pessoa, porque ele está me abençoando, porque eu estou plantando no solo da minha necessidade. E o solo que eu estou plantando é um solo fértil. É um solo onde tem a mão dele. É um solo onde a pessoa é filha dele. Então, Deus, ele é muito estrategista, gente, mais do que a gente pensa. Ele tem as peças e depois ele encaixa no tempo que tem que encaixar. Então, ao mesmo tempo que Deus abençoou ela com o que ele estava pedindo, Deus me abençoou com o que eu estava pedindo. Eu comecei a plantar no solo da minha necessidade, como ele havia me ensinado há meses atrás. 3 meses atrás, ele me ensinou a plantar no solo da necessidade. Hoje é o primeiro mês de 3 meses que vai vir do começo disso. E esse testemunho aqui é só para vocês entenderem que tudo tem o tempo certo. E o tempo certo é de Deus, não é o seu. Existem pessoas certas que vão entrar na sua vida. E só Deus sabe dessas pessoas. A bênção que você precisa na sua vida também é uma bênção na vida do outro. Porque Deus, ele faz assim, ele não faz nada pela metade, gente. As obras de Deus são completas. O que uma pessoa precisa, ele entrega pra ela, através da vida de outra pessoa. E Deus, ele uniu esse propósito. Isso daqui, eu tô testemunhando só o começo de algo grandioso que Deus começou
Não só na minha vida, mas na vida de outra pessoa também. Pra vocês verem que quando a gente escuta a voz do Senhor, é muito mais forte. E o propósito é muito maior do que a gente imagina. Ele faz infinitamente mais do que a gente possa pensar ou imaginar. Se eu não tivesse escutado o Senhor em relação a plantar no solo da minha necessidade, às vezes poderia ter passado batido. Às vezes ele não me teria mandado uma pessoa que tem um propósito tão forte quanto o meu. Porque é pro reino dele. É para ajudar as pessoas em relação às coisas espirituais do reino dele. Porque ela é uma mentora de mulheres que ajuda mulheres feridas a descobrirem a sua identidade para finalmente viverem o seu propósito nessa terra também. É dele, o projeto é dele, não é nosso. Deus, ele tem os mistérios dele. Eu falo isso assim, de uma maneira que eu ainda tô anestesiada, sabe? Do jeito que Deus tem feito. Aí a gente às vezes se pergunta, nossa, porque eu perguntava pro Senhor, nossa, o trem não vinga, o trem não vai pra frente, o Senhor me manda pessoas, mas elas não fazem o que tem que ser feito. E Deus é assim... As outras pessoas poderiam ter dado certo? Poderiam ter dado certo se elas entendessem do propósito e das coisas do Senhor. Só que os interesses, o que eu entendo hoje é que o interesse delas estavam maior do que o propósito do Senhor. E comigo, com a Raquel, não. Nosso foco maior é no reino, não só nos nossos desejos. Então, planta no solo da sua necessidade. Cultiva o que você quer na vida do outro. O que eu quero pra minha vida? Eu quero prosperar. Eu quero viver bem nesse mundo. E eu quero prosperar o meu chamado que o Senhor confiou a mim na vida de outras pessoas. E é o que a Raquel quer também. Em relação ao chamado que Deus entregou pra ela. E por ser o que ela quer, eu tô cultivando uma coisa que eu quero na minha vida pra vida dela também. Eu também quero que ela prospere. Eu também quero que o que Deus entregou nas mãos dela alcance a vida de outras pessoas, assim como eu quero que o meu chamado alcance a vida de outras pessoas. Então, eu estou cultivando na vida dela o que eu quero pra minha. Eu estou passando o projeto dela na frente do meu. Mas porque também é o projeto do Senhor, da mesma maneira que é do meu. Gente, os planos de Deus a gente não entende, mas Ele é muito estrategista. Mais do que a gente imagina. Você plantar no solo da sua necessidade é você cultivar o que você quer na vida do outro. É você colocar o reino do Senhor à frente dos seus desejos e das suas necessidades. Porque o Senhor sabe o que você precisa, mas o propósito dele é muito maior. Muito maior. Eu falo isso, eu fico até assim, boba, anestesiada. Eu não sei nem expressar. Depois que eu conversei isso com ela, até hoje, a gente ainda tá assim, tipo, meu Deus, olha como Deus faz as coisas. Só pra finalizar esse vídeo, você plantar no solo da sua necessidade é você cuidar do que é importante pra Deus. Porque quando você cuida do que é importante pro Senhor, Ele cuida do que é importante pra você. Esse testemunho, assim, o final é só pra te dar essa última chave, pra fechar com chave de ouro esse vídeo. Cuida do que é importante pro Senhor, que Ele vai cuidar do que é importante pra você. E eu espero em breve trazer a continuação desse testemunho, de mais uma parte do que Deus tem feito na minha vida, porque eu sei que Ele vai fazer grandes coisas. Em nome de Jesus, não só na minha vida, mas na sua também. Beijos!